Nesse vídeo a gente vai abordar alguns conceitos sobre o treinamento desses modelos. Então a gente já abordou algumas características em vídeos prévios, principalmente na parte de Machine Learning, mas a gente vai revisitar alguns desses conceitos que são muito importantes no processo de treinamento de arquiteturas do tipo CNN. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o pré-processamento dos dados, né, a inicialização dos modelos, a gente já abordou e vai abordar novamente, processo de normalização, né, e a regularização e a escolha dos parâmetros. Então, considerando um pouquinho do pré-processamento, a gente já viu que o pré-processamento é uma etapa importante em modelos baseados em aprendizagem de máquina, porque ele pode oferecer uma flexibilidade maior para o modelo. Então, a gente já comentou sobre isso em vídeos anteriores, né, vocês podem recuperar, mas a ideia é que quando eu utilizo um pré-processamento, eu permito que os algoritmos trabalhem mais na região central da representação dos dados no espaço n-dimensional. Então, qual é o reflexo disso sobre as características do modelo? Imagine que a gente tem esse espaço de representação aqui, na medida que os dados eles não estão centrados na representação espacial aqui, pequenas alterações na configuração dos pesos podem produzir grandes variações no hiperespaço de separação, né? E na medida que eu estou aqui numa configuração com os dados mais centralizados, mesmo que eu tenha uma variação muito grande em relação aos pesos que vão controlar a orientação desse modelo, o impacto associado na fronteira de separação é menor. Então, eu possivelmente tenho um ajuste facilitado do ponto de vista de separação espacial, considerando essas dimensões de tratamento dos dados. Então, normalmente é importante eu realizar algum tipo de pré-processamento para tentar simplificar a representação dessas informações, né? Um dos tipos de representação muito utilizados é eu tentar manter os dados em uma média zero, em um desvio padrão controlado, né? Em processamento de imagem, o que a gente faz é tentar centrar essas imagens aí a nível de pixels para tentar melhorar a representação dessas informações. Associado à inicialização dos pesos, a gente também falou sobre isso em uma videoaula anterior, que era um aspecto importante, principalmente quando a gente considera arquiteturas que possuem várias camadas, dado que a gente quer que em cada camada a gente obtenha uma boa ativação do conjunto de neurônios associados a essa camada, né, em uma distribuição que, mesmo que não seja uma distribuição normal, seja uma distribuição eficiente para representar os dados e evitar saturação, tanto saturação em zero como saturação nos extremos das funções de ativação. Então, algumas escolhas de inicialização que são muito utilizadas envolvem escolher inicializações aleatórias, mas não totalmente aleatórias, direcionadas por algum algoritmo que permita que nas camadas posteriores eu obtenha a mesma ativação dos neurônios que eu obtenho nas primeiras camadas do modelo. Então a gente comentou sobre algumas desses algoritmos, né, como o de Rie ou de Xavier, a gente vai falar de novo sobre eles. E agora um conceito novo, que a gente não comentou nos vídeos anteriores, que é inicializar o treinamento do modelo utilizando o treinamento do modelo previamente treinado, seja no contexto associado ao problema que você está tratando agora, seja num contexto diverso. Então a gente consegue possivelmente utilizar um modelo que já foi previamente treinado, e existem N modelos que vocês podem encontrar aí na literatura ou em GitHubs disponibilizados, inclusive os frameworks como PyTorch e TensorFlow fornecem modelos previamente treinados que estão disponíveis para que vocês possam utilizar como modelos base para tarefas que podem eventualmente não estar associados a processamento de imagem. Eles são normalmente treinados na base de dados ImageNet e você pode utilizar esses mesmos modelos em outro tipo de problema associado à imagem ou não. A gente vai dar uma olhada também como é que pode ser feito isso. Então, associado à inicialização dos pesos, a gente tem alguns algoritmos, é uma área de pesquisa ainda extremamente produtiva. Então, a gente tem vários algoritmos associados à inicialização dos pesos de uma arquitetura Deep Learning, seja ela CNN ou não, em investigação. Então, a gente está falando aqui de alguns algoritmos que são de 2015 e 2017.
Então, são algoritmos extremamente recentes. A maioria das aplicações nessa área é muito recente. A evolução delas é muito rápida, porque tem muitas pessoas contribuindo e os resultados, sejam eles teóricos ou empíricos, são muito representativos. Então, um dos mais utilizados, né, são os algoritmos de Rie ou de Xavier, né, ou Kemin ou Gloratz, são muito usados. A ideia desses algoritmos aqui é que os pesos são extraídos numa distribuição normal, entre 0 e um desvio padrão, que normalmente está associado às dimensões do filtro de entrada e de saída, né, as dimensões de entrada e de saída. Então, a variação entre os dois aqui é como eles fazem isso, né? Normalmente, o algoritmo mais tradicional é esse algoritmo aqui, proposto por Xavier, que teve uma adaptação aqui por Rie para tentar, de alguma forma, melhorar o desempenho dele quando treinado com funções de ativação do tipo ReLU. Então, é um modelo extremamente eficiente e muito usado hoje no treinamento desse tipo de arquitetura. Existem algumas variações desse modelo para tentar melhorar o desempenho. Então, a forma como esses exemplos são distribuídos aqui, do ponto de vista da distribuição uniforme que eles constroem, né? Então, eles podem variar do intervalo que vai ser arbitrado pelo projetista. No caso aqui, a gente tem algumas variações, né, que aumentam a área de trabalho associada à inicialização desses pesos aqui. Então, seria a versão uniforme tanto do algoritmo de Xavier quanto do algoritmo de Rie, né? Uma outra característica bastante importante no processo de inicialização dos pesos é eu conseguir utilizar uma rede previamente treinada, seja num contexto ou num contexto diferente do problema que a gente está tratando, e continuar treinando esse modelo sobre os nossos dados. E a gente poderia utilizar ela, inclusive, como uma forma de inicialização dos pesos. Antigamente, quando a gente fazia um treinamento de uma arquitetura do tipo Multilayer Perceptron, um machine learning tradicional, a gente às vezes utilizava algum algoritmo para poder inicializar os pesos, algum algoritmo de busca que sugeriria lá quais seriam as configurações ideais para os pesos iniciais, e a partir disso a gente fazia um fine tuning usando o algoritmo de backpropagation, que era um algoritmo local. A gente usava um algoritmo global para tentar inicializar os pesos, que era uma forma mais eficiente do que a forma aleatória, e depois fazia um fine tuning desses pesos no problema-alvo. O que a gente está fazendo agora, na medida que esses modelos conseguem continuar a ser treinados, é transferir conhecimento de um modelo para o outro. Como a gente viu no conceito associado às CNNs, as arquiteturas prévias, elas representam informações mais básicas acerca do problema que ela está sendo treinada, e as camadas mais profundas representam informações mais elaboradas, ou conceitos de mais alto nível. Então, o que a gente pode fazer é usar as informações mais básicas que estão presentes na maioria dos problemas. Imagine um problema de processamento de imagem. Então, independente se eu estou classificando uma face ou um carro, né, uma imagem de um carro, todas as duas imagens possuem características em comum, né? Linhas, ângulos, texturas, cores, e essas informações são capturadas e a gente poderia usar essas características que foram aprendidas em uma base muito grande, por exemplo, com a base Imaginet, que é uma das bases utilizadas nesse tipo de aplicação, para poder treinar ou para poder manipular ou gerar conceitos novos em um outro problema bem específico, por exemplo, na detecção de objetos que não necessariamente estão associados a carros ou faces. E a partir disso, a gente tem, por exemplo, aqui uma arquitetura previamente treinada. Então, veja aqui, vamos tentar interpretar essa arquitetura. Essa arquitetura aqui corresponde a um módulo de entrada, que é uma imagem, no formato possivelmente RGB, então são 3 canais de entrada com alguma dimensionalidade. Ela passa por 2 camadas de convolução, né, com 64 filtros. A partir disso, a gente faz o max pooling para tentar alterar a dimensionalidade dela. E a partir disso, eu aumento a representação. Então, veja que a representação inicial estava associado a 3 canais. Depois de eu passar pelas primeiras
camadas de convolução, eu aumento essa representação aqui para 64 filtros. Depois que eu diminuo um pouco a dimensionalidade dele a partir da camada de pooling, eu aumento a representação de 64 para 128. Né? Então veja que eu parti de 3 canais e agora eu já tenho 128 canais representando a mesma informação. Depois eu passo para 256, 512, né? E sempre reduzindo um pouco da dimensionalidade a partir das camadas de pooling, até chegar na camada de representação final, né? Que seria lá a minha camada de features final, que vai ser associada aqui a algumas camadas totalmente conectadas que vão gerar probabilidade em relação a cada uma das classes, né? Que são dadas aqui por essas 3 camadas totalmente conectadas, ou as full connected. Agora percebo a dimensionalidade dessas camadas full connected aqui, 4.096 unidades de processamento em cada uma delas, então veja que tem uma quantidade de pesos aqui extremamente grande, que precisam ser ajustados durante o processo de treinamento, né? E para isso eu preciso de muitos exemplos para fazer com que esse ajuste seja eficiente. Então, o que acontece é que para treinar esse modelo eu preciso de muito poder computacional e preciso de muitas imagens, né? Apesar de não ser um modelo muito profundo, ele já possui uma quantidade de pesos extremamente grande do ponto de vista de uma arquitetura rasa ou tradicional de machine learning. Então aqui eu preciso de uma base de dados, né, que normalmente a gente usa a base ImageNet, que vocês sabem que tem mais de 1 milhão de exemplos rotulados, e a partir disso eu ajusto todas essas camadas aqui para encontrar ou para chegar a um resultado bem eficiente de processamento, e vocês sabem que esse resultado normalmente é muito superior a 90% de acerto para as 5 primeiras respostas do modelo, né? Dependendo do tipo de arquitetura, pode chegar a 97% de acerto, considerando aqui mais de uma saída. E a partir disso, o que a gente vai ter? Vai ter algumas arquiteturas anteriores que são mais genéricas, então essas camadas iniciais elas vão estar associadas a algumas características mais básicas, como, por exemplo, linhas, texturas, cores, inclinações, angulações de algumas características, e eu posso, eventualmente, utilizar essas mesmas características para poder representar informações diferentes. Então, o processo de aprendizado para aprendizagem a partir de transferência pressupõe que eu vou congelar, né? Então, diferente do treinamento normal que eu pego e treino todas as camadas e todos os pesos a partir da minha entrada, na estratégia de aprendizado por transferência eu congelo algumas das camadas, e aí a decisão de quais camadas congelar fica por conta do projetista, e depois disso eu treino só as camadas posteriores, né? Então, dependendo de quão diferente é a representação de informação que foi treinada no primeiro treinamento aqui, acerca da ImageNet, eu vou precisar descongelar mais ou menos camadas, né? Então, existem casos onde eu mantenho todas as camadas de representação de features congeladas e só treino as camadas totalmente conectadas. Então, a decisão de quais camadas congelar e quais camadas descongelar é uma das informações que o projetista precisa oferecer. Normalmente, associado a esse tipo de decisão, pode estar o tipo da base de dados que foi utilizado no treinamento, o tipo da base de dados que vai ser utilizada no ajuste mais fino ou no treinamento posterior. Então, algumas sugestões que a gente tem para esse tipo de abordagem é mais ou menos associada a esse conceito. Se eu tiver aqui poucas informações para fazer o treinamento, então imagine que vocês têm poucos dados, ainda é possível utilizar Deep Learning, apesar de que a maioria dos pesquisadores sugerem que você precisa ter muitos dados para treinar modelos desse tipo. Você pode treinar modelos com poucos dados, desde que você parta de uma arquitetura previamente treinada usando a aprendizagem por transferência. Então, se você tiver poucos dados e a característica da base de dados de referência for parecida com os dados que você está querendo, o conceito dos dados que você está tratando, então, eu tenho uma base de dados, uma arquitetura previamente treinada na ImageNet, e o tipo do problema que eu vou tratar também é processamento de imagem, com possivelmente os mesmos conceitos. Eu posso fazer o quê? Eu posso treinar somente as camadas
totalmente conectadas na camada final. Se eu tiver muitos dados, se sugere até que eu possa descongelar algumas das camadas de característica e refinar o treinamento sobre os dados de destino, sobre os dados que eu estou querendo manipular. Né? Agora, se a base de dados é muito diferente, pode ser que, imagine que eu estou partindo de um conceito de processamento de imagem para processamento de texto. Eventualmente, eu tenho que ajustar melhor a representação de características, então eu vou precisar de mais informação. Né? Então, se eu tenho poucos dados para fazer isso, eu posso tentar estágios diferentes, tentar ir descongelando mais camadas na medida que eu tenho uma resposta acerca do desempenho do meu modelo. Né? Se eu tiver muitos dados, obviamente eu posso refinar o maior número de camadas e garantir que eu vou obter um desempenho de processamento bastante interessante. Então, vai depender principalmente do tipo dos dados que eu estou querendo manipular, tanto da arquitetura base quanto da arquitetura que eu estou querendo construir, então do tipo de problema, e a quantidade de informação que eu tenho acerca desse novo problema. Quanto mais diferente for o conceito associado a esses dois problemas, maior a quantidade de informação que eu vou precisar. Mas sempre, partir de um modelo previamente treinado, normalmente obtém resultados mais interessantes e o tempo de treinamento que eu vou precisar normalmente é menor. O que pode acontecer é que você vai sempre gerar arquiteturas grandes. Então, você não vai ter uma arquitetura otimizada para o seu modelo. Você vai ter uma arquitetura que já tem muitos pesos e, eventualmente, pode ter ainda mais pesos que vão ser inseridos durante o processo de treinamento nesse problema de destino. Então, essa é uma decisão muito importante e depende sempre da quantidade de dados e de poder computacional que você tem disponível. Se você tiver um poder computacional disponível para retreinar um modelo baseado numa base de dados como a ImageNet, você pode fazer isso de uma forma bem eficiente. Mas se você não tiver, você pode partir de uma arquitetura, não tiver nem o hardware nem os dados, você pode partir de uma arquitetura previamente treinada que os resultados vão ser bastante eficientes.